Estamos de volta com uma discussão hoje falando sobre a sociedade do consumo. A gente está numa época, e eu tenho percebido isso, é claro que eu acho que vocês também mais do que nunca, da tal da gourmetização. Isso pode ser bom, tal, porque amplia a variedade, mas, por exemplo, uma receita clássica de brigadeiro, hoje em dia você tem brigadeiro de tudo quanto você vai imaginar. A indústria parece que sempre quer inventar 300 variedades daquele mesmo produto. Isso é bom, isso é ruim, isso tira a personalidade dos produtos ou isso agrega um valor que não tinha? O que vocês acham dessa movimentação da indústria, principalmente alimentícia? Bom, trazendo para a nossa realidade brasileira de crise, eu diria que era ruim. Porque às vezes você vai, sei lá, comer um doce, uma sobremesa, que o preço dele normal sei lá, R$10. Aí se você for num lugar que tiver um nome gourmet, já passa para 25, entendeu? Então assim, até que ponto a gourmetização, o raio gourmetizador, né, que a gente brinca, de fato agrega valor naquilo ali, porque o produto é o mesmo, né? Os ingredientes são os mesmos. Então assim, é só uma questão de status, é só uma questão de... Aí a gente volta à questão da marca. Não é o sabor, são os outros valores que estão agregados aí? Eu acredito que não, que são os valores, é o ambiente, como o alimento se apresenta, entendeu? E aí a gente volta de novo para a história das etiquetas da moda, né? Você às vezes tá com uma peça jeans aqui, uma peça jeans, elas são as mesmas, mas aí a etiqueta, né, agrega um valor a mais e aí você acaba pagando mais pela marca, né? Então eu acredito que o raio gourmetizador tá nisso aí também, né? Da forma como o alimento se apresenta. E eu acredito que, assim, pra mim, pelo menos, eu prefiro ir no tradicional. E também essa coisa da marca, ela não traz a garantia da qualidade, né? É Nem aquela sempre. coisa do... É a marca, é o nome, então pelo nome você vai pagar mais caro. Às vezes você vai pegar uma receita dali que você pode estar gastando bem menos, só que ela, como tá gourmetizada ali, você vai estar pagando bem mais caro por aquilo. Mas é aquela coisa, né, do consumo e tem gente que prefere ir por esse lado. Outro dia eu estava assistindo um clipe que é de um cantor francês chamado Stromae, que fala exatamente disso aí, da vaidade humana, dessa coisa das pessoas estarem fazendo selfie o tempo todo, do que isso alimenta, sabe? Aí a gente vê nessa questão da gourmetização, nessa questão do vestuário, nessa questão de um todo. Assim, as pessoas têm essa vaidade de querer mostrar para as outras que elas consumindo isso aí, elas se tornam mais, tem uma coisa a mais. Né? Então aí também tem essa questão. Agora vocês já me deram um monte de valores aí que estão sendo agregados. Tem a questão de eu estar comendo uma coisa diferente, eu estar podendo mostrar para as outras pessoas que eu estou comendo alguma coisa diferente. Por causa disso o produto é mais caro, porque as pessoas querem o status. E aí, quando você vai numa brigadeiria e quer um brigadeiro sabor brigadeiro, não tem. Né? E essa questão do status é tão complicada porque, por exemplo, no nicho que eu vivo, se eu abro a boca e falo que eu moro em Mangabeira, as pessoas já olham assim, sabe? Eu falo, gente, qual o problema? Sabe? Assim, eu moro... Mas é pertinho do shopping. É pertinho do shopping. Não, mas é engraçado, porque tem pessoas que mentem no lugar que moram. Tem gente que mora, sei lá, em Bahia, Santa Rita, que coloca lá, João Pessoa. Sabe, por vergonha das suas origens, de quem você é. E assim, acaba entrando numa piração tão grande que eu faço, minha gente, a pessoa acaba perdendo a própria identidade, não sabe mais quem ela é, entendeu? É uma vaidade tão tola, né, que é buscada no meio dessa coisa toda aí, que não faz nem sentido. Eu acho que as pessoas, elas são o que elas são e pronto. Aí o lado mais legal é esse, é assumir de onde veio, o que faz, como é. Mas essa vaidade também não aproxima as pessoas umas das outras, a gente precisa ter essa... Mas eu acho que aproxima de uma maneira tão plástica, tão sintética ali, que não é o que, né? Acho que as pessoas estão, cada vez elas se alimentam disso aí, elas vão criando uma imagem que é como se fosse um monstro, que depois vai comer elas ali, sabe? Não é a real o que é para ser. Eu acho que quando você vende o seu seio ali da sua coisa, que você mostra o que você é, isso aí é bem mais interessante, né? E aí as outras pessoas também têm que identificar que é bacana conhecer uma pessoa. Né? Exatamente. E aí eu volto no nicho, a questão do brechó, é a autenticidade.
você não é igual a todo mundo, né? Você tem o seu estilo, você vai lá no brechó, por exemplo, e pega uma peça que dificilmente não é fast food, então, fast fashion. Então, assim, não vai estar todo mundo igual no meio da rua, né? Você vai estar sendo o único. E aí você tem uma marca, você tem uma identidade, uma autenticidade. Exatamente, Isso tem se perdido muito. Mas essa autenticidade às vezes não choca e afasta algumas pessoas? Mas aí a gente tem que somar pra gente o que é bom pra gente. Se uma pessoa se choca com a gente, se afasta, ela não é pra estar no nosso convívio. Então eu acho que o que é pra estar no nosso convívio é pessoas de cabeças mais abertas, que estão ali pra aceitar a diferença, que sabem que existe aquela diferença e que aquela diferença também pode agregar a elas, né? Nossa equipe foi às ruas saber das pessoas como é essa questão do consumismo e também ouvimos um psicólogo para saber dessa parte, né? Qual é esse excesso de consumo? Será que faz mal mesmo? Vamos dar uma olhada. Passar em frente a uma vitrine de loja e não levar nenhuma peça sequer é um desafio para muitos consumidores. Eu já comprei por impulso muitas vezes. Muitas vezes, assim, vendo um artigo, um produto que eu gostei, assim, de cara já comprei, mas hoje eu não faço isso mais não. Por mais que eu tenha comprado o que eu não precisava, ainda está dentro do meu orçamento. Eu não extrapolei, não passei tanto. Os shoppings costumam estar cheios de gente disposta a comprar de maneira impulsiva ou compulsiva, sem calcular os gastos que podem comprometer e muito orçamento. O shopping ele é considerado o templo do consumo, né? E pessoas que têm esse hábito de gastar de forma desmedida, essas pessoas não deveriam vir ao shopping, porque eles vão ser induzidos a gastar. Segundo o economista Cláudio Rocha, quem costuma comprar sem limites precisa adquirir educação financeira e evitar as facilidades pregadas pela sociedade do consumo. Deve evitar ir naqueles lugares, né, que haja uma maior probabilidade dele gastar. E também se desfazer de certos instrumentos, tipo cartão de crédito, né, cheque especial, porque fatalmente, se ele não abrir mão disso daí, ele todo mês ele vai ultrapassar o seu orçamento e vai se endividar. A psicologia já disse que esse consumo excessivo faz mal, mas a gente não consegue se livrar dele. Na opinião de vocês, como é que se livra desse excesso de consumismo? Como é que começa isso? Desde pequeno já? O ideal seria desde pequeno, né? Mas eu acho que você ter a consciência é o primeiro passo. É você ter a consciência daquilo que é necessidade e daquilo que é excesso. Então, assim, eu costumo dizer... Esse conceito é tão diverso, né? Assim... mas assim, na prática, por exemplo, como é que funciona comigo? Eu gosto muito de lista, tudo meu é lista. Então, assim, eu listo tudo que eu gasto, eu listo quais são os meus débitos mensais que são, né, são fixos no mês. Então, assim, eu tento não exceder aquilo ali. Então, quando eu percebo que as coisas já estão começando, eu já vou segurando. Então, assim, às vezes sei lá, uma bobagem. Eu vou ali... Vamos de táxi? Não, vamos a pé, vamos caminhando, entendeu? Por que não? Sabe, assim, Tem gente que mora na quadra do lado, num quarteirão da padaria e sai de carro. Pois então assim, são pequenos hábitos, assim, de apagar a luz, tipo, lá em casa é uma coisa, né? Apagar a luz, a torneira ligada, eu sou a chata. Mas assim, é necessidade, né? É uma questão, assim, até... De consciência ecológica mesmo, assim, a água é um recurso que para nós parece abundante, mas que é findável, né, assim, uma hora vai acabar, então assim, a gente tem que ter essa consciência. Mas Fábio, quando a gente coloca uma frase que é muito comum em quem consome, eu trabalhei, eu tenho o direito de gastar, eu mereço, o que você acha dessa expressão? Eu acho que a gente bem que merece mesmo, né, gastar o que a gente trabalhou o mês inteiro, mas assim, eu acho que tem que ter consciência do que você vai gastar, né, o seu dinheiro. Você tem que saber que você tem necessidades, que você tem outras prioridades. Então, assim, é um investimento, é um alimento, é um perfume, é alguma coisa que você queira consumir, mas eu penso que sempre a gente pode estar ali regrando o que a gente fez e, assim, fazendo bem a gente, né, porque... Não vai fazer bem você pegar o seu cartão de crédito, ir lá e sair comprando um monte, aí depois você vai estar endividado até o pescoço, imagina, isso não é uma coisa que eu trabalhei para fazer, né? Isso é uma coisa que o consumo me obrigou a fazer, alguém que
que pensa por esse lado do consumo, que não tem consciência. O cartão de crédito é um problema, né, Juline? Com certeza. Até quem tem esse costume de consumir, geralmente tem até mais de um cartão. É verdade. E assim, eu costumo dizer que o cerne da questão é a consciência, né? Você ter essa educação financeira que deveria vir desde da escola, assim, as crianças deveriam já crescer, porque assim, a gente vê na infância, às vezes a criança nem precisa de mais um brinquedo, mas ela quer mais um brinquedo, mas ela quer mais um brinquedo, enfim, vai acumulando aquilo ali. Pelo menos comigo funciona muito com lista. Tipo, eu gosto muito de fazer lista, de listar quais são as minhas necessidades básicas no mês, quais são as contas que são fixas. E aí eu tento me controlar. Quando eu vejo que a coisa já está indo, né, por um caminho que eu não quero, eu já, não, sei lá, se a gente precisa sair, vamos fazer outro lanche, não vamos em tal lugar, vamos de táxi, não, vamos caminhando, já que dá para ir, é pertinho. Então, assim, você vai tentando de forma consciente usar aquele seu recurso. E eu acho que esse é o cerne da questão. Deixa eu dar só mais um intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre assuntos que estão rodando na internet sobre consumismo. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.